Fala pessoal, hoje em mais um episódio do Eletrocast a gente vai dar um giro pelas notícias principais da semana. Estados Unidos e China continuam no mesmo embatezinho. Estados Unidos fazem exercícios militares, a China também, ameaça que é colar, mas nada acontece, certo? Resumindo, é isso. E a gente vai ter que falar também sobre as entrevistas dos candidatos a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar dos dois, que são os principais no fim das contas. Todo mundo sabe que, num geral, esse vai ser o segundo turno, se houver o segundo turno, certo? Agora, se a gente for analisar o ibope dessas duas entrevistas, ou seja, o quão os candidatos conseguiram atrair gente para assistir a entrevista deles, o ibope do Bolsonaro foi maior. Se a gente for analisar também o número de pessoas que assistiram aos dois podcasts, no caso do Bolsonaro foi a mais podcasts, mas se a gente analisar a entrevista do Lula no Podpah, que atingiu cerca ali de 280 mil pessoas simultaneamente, e a do Bolsonaro, que atingiu quase o dobro, cerca de 500 mil pessoas simultaneamente, bem, dá pra gente ter no mínimo a conclusão de que o Bolsonaro tem maior poder na internet do que o Lula. O marketing do Lula não é tão bom na internet. Veja, no geral, também eu acho que a maioria das pessoas já sabem o voto e não vão mudar provavelmente. Como vocês bem sabem, a polarização faz com que as pessoas não tenham nenhuma chance de mudar de pensamento. Não tem cabeça aberta a novas ideias ou pensar que pode estar errado. Não. Na verdade, a maioria das pessoas já sabem o voto e não vão mudar até a eleição. Então, o que eles têm que fazer é tentar atrair o voto da maioria das pessoas que estão meio indecisas. A maioria sendo, por pesquisas, mulheres evangélicas do Sudeste e de uma classe média-baixa. Esse deve ser o foco dos candidatos, caso eles queiram tentar adquirir mais votos. Porque o Lula fala para a base dele, o Bolsonaro fala para a base dele, mas ambos dão foco, ênfase em aspectos que geralmente eles não dão muito ponto. Então, por exemplo, o Lula dá muito aspecto hoje em dia para a economia, tanto em sua propaganda quanto em suas entrevistas, e o Bolsonaro para auxílios, para pandemia, vacinas, que, bom, é o oposto do que geralmente eles falam para a base. Então, essa tentativa de conseguir votos dessas pessoas que estão indecisas, que eles não vão tentar fazer com que as pessoas mudem. Eles sabem que as eleições desse ano vão ser polarizadas. O próximo assunto que a gente vai abordar, gente, sobre eleições, não é a entrevista em si. Porque vejam, a entrevista, ao menos na minha opinião, essa é a minha opinião, foi extremamente tendenciosa, certo? Isso nas duas bases, né? Eu acho que as entrevistas poderiam ter sido bem mais produtivas, né? Em vez de sempre abordar aspectos que não importam muito, sim, com todo respeito. Eu entendo os erros que o Bolsonaro fez, mas ninguém perguntou sobre assuntos que, na minha visão, deveriam ser perguntados, né? Por exemplo, ninguém perguntou ao Bolsonaro se ele pretende, por exemplo, fazer algo de novo à educação, se ele pretende fazer algum tipo de reforma na educação, ou se ele pretende fazer algum tipo de investimento em novos projetos de infraestrutura, por exemplo. Não perguntaram isso. Sempre teclaram nas mesmas teclas, nos mesmos erros que a gente sabe que ele cometeu, mas sempre na mesma coisa. E no Lula também, na mesma coisinha, né? Então fala, você foi acusado de corrupção, você, né, vai fazer o plano que deu certo ou que deu errado. Então assim, sabe, pra deram, na minha visão, a oportunidade dele fazer uma propaganda aberta, assim. É notório que eles interromperam muito mais o Bolsonaro na entrevista dele do que, e ao mesmo tempo o Bolsonaro foi muito mais incisivo, né, nas falas dele, evidentemente, para agradar a base dele, não tenha dúvida, ele não pode ser gentil como ele é, por exemplo, na Jovem Pan.
Ele tem que ser incisivo, porque a base dele não gosta da Globo. Se ele for gentil e legal na Globo, ele vai perder um apoio grande da base, que não é, evidentemente, o que ele quer. O Lula é o contrário, ele tem que ser gentil na maioria dos lugares. Evidente, se ele for, sei lá, para uma Jovem Pan, que vai, como a Globo faz com o Bolsonaro, a Jovem Pan atacaria o Lula se ele fosse dar uma entrevista. Então é claro que se, por exemplo, ele fosse na Jovem Pan, ele seria como o Bolsonaro foi no Jornal Nacional, incisivo, tendencioso nas respostas, e como as perguntas também seriam tendenciosas, e de alguma forma ele tentaria administrar ali. Agora, a gente pode dizer que o Bolsonaro tá muito falando com a base dele, tá, em certo ponto, e que o Lula tá o Lula Paz de Amor de 2002. Outro ponto que eu queria abordar com vocês também, além disso, é sobre especialistas que disseram que o Bolsonaro tem maior chance de ganhar do que de dar golpe, que as Forças Armadas não o apoiam tanto quanto parece, que apesar dele ser sim o comandante supremo das Forças Armadas, por definição do cargo que ele ocupa, certo? A saber, presidente da República, não é tão simples articular todas as Forças Armadas, no caso a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, para apoiá-lo num golpe. Eu acho que é um pouco exagerado dizer que o Bolsonaro daria um golpe e que o Brasil se tornaria uma Venezuela, porque a Venezuela começou assim, com o Chávez, em parte é verdade. Então, não acho que isso aconteceria. Até porque é um pouco mais difícil esse jogo no Brasil, né? E agora eu vou até abordar com vocês um resumo muito rápido, que muita gente não sabe, do que é uma democracia liberal, que é o que a gente tem no Brasil. E o que a democracia liberal ela defende? Bom, gente, em primeiro lugar a gente tem que definir mais ou menos o que é Estado. Muita gente não sabe. Estado a gente pode dizer que é o monopólio da violência dentro de um espaço territorial definido. Isso é o Estado, certo? Agora veja, isso é, em definição, né, um monopólio da violência dentro de um espaço territorial definido. Isso é uma ditadura, isso é um tiranismo, isso é um autoritarismo. É para isso que uma característica da democracia liberal é ter as instituições, como o STF, como Câmara dos Deputados, Senado. Por quê? Porque essas instituições são um contrapeso a essa tendência do Estado de exercer o seu poder absoluto sobre todos. Isso é uma característica da democracia liberal. Então a função da lei não é só, digamos, reger os cidadãos, mas também reger o poder, exatamente para conter essa tendência do Estado de sempre tentar exercer mais poder sobre todos. Então, por mais que, sei lá, eu, presidente, não goste do fulaninho que está no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ainda tem que permanecer lá. Por quê? Porque ele tem exatamente essa função de conter o poder executivo, que muitas vezes é o que tem que ser contido, e também, evidentemente, o poder legislativo. Então, apesar de a gente achar que o STF é mais poderoso, ou não, a Câmara dos Deputados é mais poderosa, não, o poder executivo é mais poderoso, claro que em alguma medida não é 100% perfeitamente balanceado, não. Na verdade, definitivamente não é uma coisa perfeita. Mas é o melhor que a gente pode ter hoje em dia, e ninguém nunca criou um sistema que, digamos, funcione mais assim. Claro que isso não é um sistema perfeito, como eu já disse, mas essa é uma característica da democracia liberal, preservar as instituições, exatamente por causa disso. Ou seja, se, por exemplo, existisse um golpe, o que é muito difícil de ter, como eu já disse, teria-se, como houve também na ditadura militar, no golpe militar, só para não criar treta, o fechamento do Congresso, entre outras instituições aí. Então, tudo isso para exatamente exercer mais esse poder absoluto sobre todo mundo, certo? É no geral por causa disso. A ditadura, o golpe militar ele é um pouco diferente, né? Tem um pouco do apoio dos Estados Unidos, um pouco não, tem bastante do apoio dos Estados Unidos, mas no geral é isso. Então eu gostaria de comentar com vocês sobre isso. E só para finalizar o vídeo, gente, por favor, façam um voto consciente, tá? Porque assim, cara, vocês já sabem, muita gente ainda não sabe, né? Mas, galera, pesquisem quem que vocês vão votar para deputado e senador, cara.
Isso é o mais importante, na verdade, no fim das contas. Porque apesar de, claro, é importante você votar em presidente, quem domina mesmo são os deputados e os senadores. Eles têm muito mais poder que o presidente sozinho. O presidente sozinho não governa. Vocês sabem disso. Não governa. Por isso que todo mundo fez aliança com o Centrão desde sempre. Desde quando a gente voltou a ter eleições diretas. Exatamente por causa disso. Exatamente porque a Câmara, os deputados e o Senado são o que definem as leis. Então, se, por exemplo, você tem um presidente que apoia, sei lá, reformas A, B, C, para essas reformas ocorrerem, tem que se ter o apoio do Congresso e do Senado, que no geral são constituídos pelo Centrão. Por isso que todo mundo negocia com o Centrão. É tão simples. É isso, esse é o motivo. E quem vota no Centrão? Exatamente as pessoas. Eu, você e todo mundo. Tem muita gente que vota no Centrão, sim, sem saber. Então, votem consciente. Se você for votar num candidato que você apoia, eu não vou definir quem é certo e quem é errado. Se você vota num candidato do partido A, vote em deputados do partido A, não vote em candidato, em presidente do partido A e deputado e senador do, sei lá, do partido D. Não, o partido D não apoia o partido A. Não faça isso. Então, votem no geral, no mesmo, ou pelo menos na mesma coligação ali, que os seus candidatos a presidente estão, tá? E pesquisem bem quem que vocês vão votar. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Se vocês votarem, façam isso, tá? Enfim, essa mensagem que eu queria deixar aqui, né? A gente deu um giro um pouco sobre política, falando sobre geopolítica também, e eleições, que é o que vai acontecer. Já começou o horário eleitoral nessa última sexta-feira. Então é isso, gente. Votem consciente e deem uma ligada um pouco na política, pelo menos durante esses meses aqui. Façam um voto consciente. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado a todos e até a próxima.